Tiago Freta, que é o novo vice-presidente da Fiesc para o Litoral Sul, vai falar sobre a questão do tarifaço, as diferenças aqui para as empresas. Muito bom dia, vice-presidente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Obrigado pela entrevista. Há uma diferença entre as empresas aqui em relação ao que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos está trazendo para cada uma delas? Bom, o tarifaço, esse programa de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, ele tem impacto principalmente sobre as empresas exportadoras. As empresas que não exportam para os Estados Unidos, elas não sofrem impacto em relação a essa questão das tarifas. Isso significa que é necessário que, por exemplo, as empresas que exportam para os Estados Unidos busquem outros mercados? Na verdade, o que nós estamos enfrentando nesse momento é uma questão relacionada a uma questão política, né? Hoje o que nós temos no Brasil em relação aos Estados Unidos é uma questão política. E o mercado dos Estados Unidos, como nós sabemos, é um mercado muito grande, muito importante e difícil de ser substituído. Por mais que as empresas que exportam para os Estados Unidos, elas procurem outros mercados, como, por exemplo, o mercado comum europeu, ou mesmo o mercado asiático, ou mesmo outros países da América Latina, é muito difícil substituir o volume de importação que os Estados Unidos têm com as empresas que exportam para lá. Mas é uma das alternativas que está em análise, que as empresas vêm tentando trabalhar, buscar outros mercados para destinar suas exportações. Mas nós temos, inclusive dei essa notícia aqui, que as exportações de carne bovina para a China aumentaram mais de 200%. Sim, é verdade, né? Alguns mercados vêm absorvendo e também é verdade que alguns setores vêm tendo as suas tarifas revistas. Alguns setores especificamente, o setor de carne bovina é um deles que vem tendo as suas tarifas revistas em virtude das necessidades de consumo do mercado americano. Mas nós temos muitos exportadores, vou dar um exemplo aqui do setor de madeira e móveis, que tem sido intensamente impactado por essa questão das tarifas e que é bastante difícil de substituir o mercado americano por outros mercados. A China é um consumidor grande de commodities agrícolas, como, por exemplo, carne bovina, soja, milho e outros produtos agrícolas, porque a China tem uma população muito grande. Mas quanto mais industrializados são os produtos, quanto mais elaborados são os produtos, o consumo da China é menor e o consumo dos Estados Unidos é maior. Então, nesse sentido, Santa Catarina é um grande produtor de produtos manufaturados e produtos elaborados. E as exportações catarinenses são majoritariamente destinadas aos Estados Unidos. Então, nós temos realmente aqui em Santa Catarina uma certa dificuldade de substituir o mercado americano por um outro mercado importador. O senhor não acha que as empresas que dependem somente de um mercado fizeram uma má estratégia de vendas para o exterior? É verdade, pode ser, mas nós também temos que levar em consideração que o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito grande, né? O maior consumidor do mundo e é um mercado muito atrativo. Então, quando as indústrias, de forma geral, elas procuram desenvolver os seus programas de exportação, o primeiro mercado que costuma ser atacado é o mercado dos Estados Unidos, além da América Latina, que também é um mercado bastante preferencial para as indústrias brasileiras. Mas o mercado americano, pelo fato de ser um mercado muito atrativo, ele acaba sendo muito atacado pelos exportadores e é um mercado que tem grande absorção de mercadorias e serviços e por isso acaba se tornando, digamos assim, um mercado muito importante para as indústrias exportadoras. Mas, realmente, né, é possível, sim, tentar distribuir um pouco mais o volume das exportações entre outros mercados. Mas essa é uma estratégia que leva tempo, leva esforço e, né, algum tempo para conseguir desenvolver. Claro. Quais são os setores mais atingidos? O senhor citou um deles, que é o setor de madeira e imóveis, né? Quais são os setores mais afetados além desse? Nós temos o setor de madeira, móveis,
couro, calçados, setor de motores elétricos, peças de veículos, peças metal-mecânicas, produtos de borracha e plástico. Então, realmente é uma infinidade de setores e produtos têxteis, né? Santa Catarina é muito forte em produtos têxteis, especialmente cama, mesa e banho. Então, nós temos realmente um impacto bastante significativo na indústria catarinense. Isso vem se tentando atenuar por iniciativas do governo do estado e da própria Federação das Indústrias. Há uma compensação, né? O senhor acredita que o tarifaço vai diminuir para esses setores ou está fora do radar? Olha, recentemente a Fiesc participou de uma missão da Confederação Nacional da Indústria, né, a Washington, nos Estados Unidos, para tentar justamente negociar essa questão das tarifas. O que acontece nesse momento que nós temos observado é o seguinte: existe uma grande boa vontade por parte dos setores importadores americanos, né, no sentido de aumentar o consumo de mercadorias, de manter o consumo de mercadorias e a importação de mercadorias de origem brasileira. Mas, como eu disse no início, existe um problema político muito sério, né? Nós sabemos que existe digamos assim, uma animosidade entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. E essa questão política não nos parece uma questão de solução a curto prazo, de modo que na Federação das Indústrias nós temos observado e imaginamos que esse assunto vá se prolongar por um período relativamente grande, especialmente até as eleições presidenciais no Brasil no ano que vem. Não dá para estimar, né, quando que isso vai acabar e nem tampouco quais são os setores que podem ser atenuados ou beneficiados. Mas a nossa expectativa é que isso não é um problema de rápida solução, isso deve se prolongar por mais algum tempo. O presidente Lula está fazendo o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesse momento e é provável que se encontre com o Donald Trump. Não se sabe como vai ser esse encontro. As federações estão se unindo para pedir ao governo federal uma posição diferente do ponto de vista político para tentar resolver essa situação? Sim, não apenas as federações estaduais, como a Fiesc, a Fiesp, a Federação do Paraná, do Rio Grande do Sul, mas também a Confederação Nacional da Indústria tem trabalhado nesse sentido, né, de fazer contatos com o governo federal. Afinal de contas, essa é uma questão que está no âmbito do governo federal, né, não cabe aos governos estaduais. Mas nós temos encontrado grande dificuldade, né? Tanto de ser recebidos por membros do governo federal, tanto na interlocução. Eu vou dar um exemplo, né? Nessa missão que houve das federações estaduais e da Confederação Nacional da Indústria a Washington, um dos contatos que foi estabelecido em Washington foi com a embaixadora do Brasil em Washington, e ela assim não demonstrou iniciativas ou esforços de interlocução com o governo dos Estados Unidos no sentido de buscar uma solução, ou pelo menos, se não uma solução, pelo menos uma negociação para o problema, né? A questão é que o governo brasileiro ele não tem feito iniciativas de negociação. Uma das questões que foi abordada pelos parlamentares americanos nessa missão a Washington foi justamente de que todos os países afetados pela tarifa, o único país que não teve nenhuma iniciativa de negociação foi o Brasil. Então, o governo brasileiro, né? Então, realmente fica muito difícil avançar nesse tema se não houver iniciativa, se não houver disposição de diálogo e de negociação. Mas já foram, vice-presidente, publicadas, noticiadas manifestações do presidente Lula no sentido de tentar estabelecer um contato com o presidente Trump nesse sentido. Isso o senhor não acha que é suficiente? Precisa ter uma atitude diferente? Eu acho que sim, né? Eu acho que o presidente do Brasil deveria tomar a iniciativa de telefonar diretamente ao presidente dos Estados Unidos e tentar estabelecer uma negociação bilateral direta.
Acho que fazer declarações pela imprensa não contribui em nada, né? Nem de um lado e nem de outro, nem de uma parte nem de outra. Eu acho que nesse momento é importante que os governos passem a negociar diretamente, de forma bilateral, de forma realmente franca e com os espíritos desarmados, né? Eu acho que fazer uma diplomacia ou ideológica, né? Fazer uma diplomacia ideológica por meio de declarações na imprensa não é o que vai resolver o problema e nem tampouco contribui para as exportações brasileiras, para a balança comercial brasileira e para a balança de pagamentos brasileira. Muito bem, novo vice-presidente da Fiesp para o Litoral Sul, Thiago Freta, muito obrigado pela entrevista. Esperemos que essa situação se resolva rapidamente, né? Nós também esperamos que se resolva rapidamente. Eu agradeço em meu nome, em nome da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e nós estamos sempre à disposição. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, um abraço. Um abraço. É uma situação complicada, né? Porque é um embate ideológico em que nenhum dos lados quer tomar a iniciativa, né, de tentar alguma coisa diferente. Infelizmente, existe isso ainda, né? Então, vamos esperar que hoje o presidente Lula deve estar falando nesse momento, na abertura oficial da Assembleia Geral da ONU, tá? E logo em seguida, quem vai falar é Donald Trump. É bem provável que eles se cruzem nos corredores da ONU. Não se sabe de que maneira poderá ser esse encontro. Esperemos que seja amistoso.